Oi, gente, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje será no livro Eu Gosto Mais. Nós vamos estudar a disciplina de matemática. Deixa eu apresentar para vocês a nossa trilha pedagógica de hoje, que será no livro Eu Gosto Mais, página 199 a 202. Tia vai sair um pouquinho da sua tela para que melhor você possa acompanhar a aula, tá bom? Então, nós vamos falar sobre medida de tempo. As medidas de tempo surgiram para atender às diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período do tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr. A primeira referência para controlar o tempo foi o sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação à principal estrela do sistema solar. Atualmente, medir o tempo continua sendo uma tarefa muito importante, e é por isso que surgiram os relógios analógicos, os calendários, e existem várias unidades de medida de tempo, como a hora, minuto, segundo, semana, dia, ano, década, século e entre outros. Aí tem alguns exemplos de relógio, tanto digital quanto analógico. E quais são as medidas de tempo? No nosso dia a dia, há várias medidas de tempo, como os dias, anos, meses, mas a principal é a hora. Como submúltiplo da hora, temos o minuto. Uma hora possui exatamente 60 minutos. O minuto serve para medir intervalos de tempo um pouco menor, como o tempo de deslocamento de um bairro para o outro. Ou seja, às vezes eu digo assim, quanto tempo leva, da sua casa até o mercado? Eu acho que uns 10 minutos. Então, é isso que ele quer dizer, nessa medida de tempo, que é um intervalo menor. Outros submúltiplos bastante útil para medir intervalos menores são os segundos. Um minuto possui 60 segundos e uma hora possui 3.600 segundos. Há várias situações em que utilizamos os segundos como um tempo em que o semáforo ficará fechado, ou seja, quantos segundos leva para um semáforo abrir, mudar de verde para vermelho? Vamos dizer que ele leve 60 segundos, 30 segundos, é isso que quer falar. Como é que a gente faz essa conversão de minutos para hora, para segundo? É bastante comum realizarmos a conversão das unidades de medida de tempo. Para realizarmos a transformação de hora para minuto ou de minutos para segundos, multiplicamos por 60. Se um minuto tem 60 segundos ou 60 minutos, então se eu quero saber quanto é que vai dar 2 horas, por exemplo, eu vou multiplicar 60 vezes 2. Se eu queria saber, por exemplo, 48 horas. 48 horas, como é que eu posso transformar esse dia? Eu vou dividir 48 horas por 60 para dar a quantidade de dias, certo? Então, se eu quero converter de hora para minuto e de minuto para segundo, eu vou multiplicar por 60. Se eu quero converter de segundo para minuto e de minuto para hora, eu vou dividir por 60, certo? Aí eu tenho um exemplo. Quantos segundos tem 2 horas e 20 minutos? Primeiro, vamos converter de hora para minuto, ou seja, eu vou multiplicar a minha quantidade de horas por 60. 60 vezes 2, que vai dar 120. Se eu quiser fazer o processo contrário, se eu quisesse saber 120 minutos, quanto seria em horas, eu dividiria 120 por 60, que vai dar a minha quantidade de horas, certo? Quais são os instrumentos de tempo que existem, Para realizar a marcação do tempo e determinar as horas, utilizamos relógios digitais ou de ponteiro. No relógio é possível acompanhar as horas e os minutos e, em alguns casos, também a marcação dos segundos. Outro instrumento bastante parecido com o relógio é o cronômetro, que é utilizado em corridas e ele é útil para marcar o tempo com precisão. Vamos falar também da temperatura. A temperatura é uma grandeza física
de escala que se define com a medida de grau e de agitação das moléculas que compõem um corpo. Quanto maior a agitação da molécula, maior será a temperatura do corpo e mais quente ela estará, ou vice-versa. Ou seja, se eu estou com alguma infecção, eu vou manifestar isso através de uma febre, e para saber se eu estou com febre, eu vou usar a medida de temperatura, e nós temos alguns instrumentos. Aqui também tem outra medida de tempo, que é o dia, que o dia vale 24 horas, uma semana dura 7 dias, uma quinzena 15 dias, um bimestre e assim sucessivamente. Vamos falar também de outras medidas de tempo, como eu já apresentei para vocês. Para controlarmos os dias, anos, utilizamos o calendário. Na história da humanidade surgiram vários calendários, mas o que utilizamos hoje no Brasil é o calendário gregoriano, dividido em 12 meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que possuem entre 30 e 31 dias, exceto o mês de fevereiro, que possui de 28 ou 29 dias a cada 4 anos. Os anos que fevereiro tem mais dias são chamados de bissexto. Isso acontece porque cada ano tem, na realidade, 365 dias e 6 horas, o que faz com que, de 4 em 4 anos, essas horas se excedam e tornem-se em dia. A medida de tempo utilizada são variações da medida de dias, anos ou horas. Medida de temperatura. O aparelho utilizado para aferir, ou seja, medir a temperatura do corpo, é o termômetro. Existem diversos tipos de termômetro, sendo que o mais comum é o termômetro clínico, composto da maioria das vezes por mercúrio ou álcool. O álcool ou mercúrio fica dentro de um recipiente chamado de bulbo, que, quando em contato com o corpo, atinge o equilíbrio térmico, se expande e torna possível a verificação da temperatura. Existem vários tipos de termômetro, veja alguns exemplos. Temos aí, o termômetro que pode medir a febre e o termômetro que pode medir a temperatura, se ela está elevada, ou seja, se está quente ou se está frio, certo? Beijo, meus amores, um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula.